Olá pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma história, história bíblica, né, de reflexão para nós tirarmos como aprendizado, né, e uma reflexão, tá bom? Hoje eu irei falar sobre Davi, né? Davi, ele era o menor da casa dos seus pais, ele era o filho caçula, né? Os seus irmãos eram maiores, né? Homens altos e trabalhavam, né, faziam parte do exército de Israel. Porém, Davi, ele era o menor, ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? E fazendo isso, ele adquiriu muitas experiências, né, como cuidador de ovelha, como pastor de ovelha, e se aperfeiçoou nisso, né? O que é que nós aprendemos isso? Davi, ele no tempo, né, que ele estava ali como pastor de ovelha, ele se aperfeiçoou, né, como pastor de ovelha e se tornou um bom pastor, né, um bom cuidador das suas ovelhas. Teve até um período que ele lutou com o urso, né, para defender as suas ovelhas, tá bom? Que possamos nos aperfeiçoarmos, né, naquilo que nós estamos, né, no processo, né, porque vai vir oportunidades que nós vamos estar preparados para assumirmos. Olá pessoal, voltando para compartilhar com vocês, né, acerca da história de Davi, né? Está passando o carro aqui, mas vai dar certo. Voltando para compartilhar com vocês sobre a história de Davi, né? Davi, este que foi escolhido, o homem segundo o coração de Deus, né? Deus, ele fez uma escolha específica, né, por Davi, né? Davi, como nós bem sabemos, o período em que Deus falou com Samuel para ir ungir Davi como futuro rei de Israel, nós vemos na Bíblia que Saul, o rei que estava no momento, né, Deus já tinha se afastado de Saul, né? Saul, ele tinha desobedecido às ordens de Deus. E o que é que nós aprendemos? Que quando nós desobedecemos a Deus, Deus, ele se afasta de nós, né? E Deus, ele escolheu outro rei, né? Deus fez outra escolha, né? Escolha esta que foi Davi, né? Deus enviou Samuel para ungir Davi como novo rei de Israel. Davi, uma característica dele quando jovem e por toda a sua vida, né, principalmente iniciando, né, a história dele, né, nós vamos observar que Davi, ele era extremamente obediente ao seu pai Jessé, né? Ele era extremamente obediente. Davi, ele era pastor de ovelha do seu pai, né? Ele ajudava o seu pai, né, no cuidado do rebanho. Davi, ele sempre procurou agradar ao seu pai, Jessé, né? E também nós observamos lá no 1 Samuel, na história de Davi, que Davi, ele buscava sempre se aperfeiçoar naquilo que ele fazia. E ele não se limitava somente àquilo que o pai o determinava a fazer. Não. Ele se aperfeiçoou também em tocar harpa, né? Em tocar harpa, aprendeu a tocar um instrumento que foi de grande importância, né, para ele se aproximar do reino, porque o próprio Saul estava atormentado em um determinado dia e precisou ouvir música e precisou ouvir o som de uma harpa. E o único que tocava harpa naquela região era Davi, né? Se prepare, né? Se prepare, porque no momento certo você será chamado. Pessoal, voltando para vocês para compartilhar mais um episódio, né, de Davi. Samuel, né, como que eu já falei no episódio anterior, Deus mandou Samuel ir ungir Davi como novo rei de Israel. Samuel temeu, né? Temeu por quê? Porque Samuel, ele era
profeta, né? E ele também era sacerdote. Mas mesmo assim, ele era respeitado, né? Era um homem de Deus. Mas ele temeu diante do que poderia fazer Saul. Porque imagine aí, você, né, Deus lhe manda você ungir outro rei, né? Outra pessoa para ser o novo rei daquele país, daquele estado ou reino, né? Você fica medroso, você fica com medo, né, do que pode fazer o rei atual, né, lhe acusar de conspiração, né, de querer derrubar o reino, aquele negócio todo. Só que foi Deus que mandou ele ir ungir o novo rei, né? Tem coisas na vida da gente, né, que nós temos que termos coragem, né? Temos que enfrentar os desafios, né, mesmo que às vezes possamos perder a cabeça. E Samuel, né, ele foi obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, e foi ungir o jovem Davi como futuro rei de Israel. Só que quando Samuel chegou lá na casa, né, ele chegou lá, os anciões, tal, todos se reuniram, e Samuel convidou a Jessé, né, a família dele, para oferecer sacrifício a Deus. E o que acontece? Que todos os 7 filhos de Jessé estavam presentes lá na mesa, né? Aí chegou Eliabe, bonitão, forte, aí Deus falou, não é esse. Aí chegou Abinadab, não era esse o rei. Samar, também não era este. Aí Deus falou, não é nenhum destes. Aí Samuel perguntou, acabaram os teus filhos? Aí Jessé respondeu, não, ainda falta o menor, né? Aí Samuel falou, pronto, nós só vamos começar o sacrifício, né, quando o menor chegar, né? Aí mandaram chamar Davi, né? E Davi chegou, né? Um jovem de aproximadamente 16 anos, ruivo, de boa aparência, né? Mas era este o jovem Davi que ia ser o futuro rei de Israel. Aí Deus mandou, né, Samuel ungir a Davi, aquele ali que era o futuro rei de Israel. Aí começou o processo na vida de Davi, né? Ele continuou, né, mesmo sendo ungido rei, mas ele continuou, né, fazendo os afazeres da sua casa, né, o que o seu pai lhe determinava, né, obedecendo ao seu pai, continuou a sua rotina, né, de cada dia, né. Teve um momento que, como que eu falei no episódio anterior, ele aprendeu, além de cuidar das ovelhas do pai, ele aprendeu a tocar harpa. Teve o período que ele foi para a casa do reino, né, para tocar harpa, para afastar os espíritos de Saul, que estava perturbado, né? E tudo foi um processo na vida de Davi, né? Depois que ele foi ungido rei de Israel. Mas o que acontece? Tudo é no tempo, né? E Deus, ele preparou Davi para assumir o reino, né? Não foi, ele foi ungido aproximadamente 16, 17 anos por ali, mas ele só foi assumir o reino anos depois, né? Tem todo um processo que eu vou falar com vocês aqui, né, alguns aspectos.